Salve, salve, beleza? Vamos falar hoje sobre a taxa de performance. Essa taxa ela é cobrada pelo gestor do fundo de investimento quando ele ultrapassa um benchmark. Vamos ver como é que funciona essa taxa, como ela é cobrada e entender quais são esses benchmarks que o gestor tem que superar para que essa taxa de performance seja cobrada de você. Vamos lá? Mas antes, eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal e também ativar as notificações, ativar o sininho ali de notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado aqui no canal, beleza? Como é que funciona a taxa de performance? Quando você investe através de um fundo de investimento que cobra a taxa de performance, o gestor ele pode cobrar essa taxa de você caso ele supere o benchmark. O que é o benchmark? Quando você investe através de um fundo de renda fixa, muitas vezes o benchmark pode ser o CDI, que ele flutua ali junto com a taxa de juros. Ele sempre fica ali um pouco abaixo da taxa de juros. Então, quando o gestor do fundo ele supera esse CDI, que é o benchmark, aqui no caso do fundo de renda fixa, ele pode cobrar uma taxa de performance. Essa taxa de performance costuma girar ali em torno de 20%. Então, digamos que o gestor naquele mês ele superou o CDI, que é o benchmark, então ele vai poder cobrar uma taxa de 20% de performance sobre aquilo que excedeu o CDI. Da mesma forma, um fundo multimercado muitas vezes utiliza o CDI como referência e um fundo de ações costuma utilizar o índice Ibovespa como benchmark. Então a taxa de performance é cobrada sobre aquele valor que ultrapassa, que excede o benchmark. Vamos supor que seja o Ibovespa. Então naquele mês o fundo ele superou o Ibovespa. O Ibovespa naquele mês variou 5% positivo e o fundo variou 6% positivo. Então ele variou 1% acima do benchmark. Sobre esse percentual que foi a 1% acima é que é possível ser feita a cobrança da taxa de performance. Então nesse período foi possível cobrar a taxa de performance. Vamos supor agora num período posterior, ou seja, 6 meses depois, e o gestor novamente conseguiu superar o benchmark. Naquele período de 6 meses houve uma variação, por exemplo, de 6% e o fundo variou em 7%. Então novamente o gestor ultrapassou o benchmark e o valor das cotas naquele período, no período que está sendo avaliado, foi superior ao período anterior. Então, sim, essa é a regra, é a segunda regra que o fundo precisa respeitar para cobrar a taxa de performance, que é a linha d'água. Ou seja, o período atual, o valor da cota do período atual que está sendo avaliado precisa ser superior ao do período anterior em que houve uma cobrança de taxa de performance. Se num terceiro período o gestor ultrapassa o benchmark, mas houve uma desvalorização muito grande aí do valor das cotas do fundo, então vamos supor que aqui o fundo ele variou naquele período em 2% e o benchmark foi 1%. Então nesse caso o fundo ele superou o benchmark, mas o valor da cota ele foi inferior ao valor da cota do período anterior em que houve a cobrança da taxa de performance. Então, nesse caso, não pode haver a cobrança da taxa de performance. O fundo precisa respeitar as duas regras, superar o benchmark e o valor das cotas daquele período precisa ser superior ao valor das cotas do período anterior em que houve uma cobrança de taxa de performance. Feita e respeitada esses dois requisitos, é possível cobrar a taxa de performance. Lembrando que você que investe num fundo que tem essa taxa de performance, você muitas vezes vai querer pagar essa taxa de performance caso o gestor tenha resultados positivos. E se de período em período que há a cobrança da taxa de performance, o gestor tem um resultado positivo, então ele vai ter a incidência da taxa de performance e você, por consequência, vai ter o seu patrimônio cada vez mais valorizado. Então é uma taxa que você, de certa forma, espera pagar, porque o gestor está recompensando você com uma valorização do patrimônio e, em troca disso, ele cobra uma taxa de performance para isso. Então só vale lembrar que para que tenha um aumento aí nessa taxa de performance, é preciso ser feita aí uma assembleia geral para que os cotistas do fundo possam deliberar
e decidir se essa taxa pode ser aumentada ou não. Mas para uma redução dessa taxa de performance, nesse caso não precisa ser feita nenhuma comunicação aos cotistas, porque presume-se que para a redução da taxa é um benefício para os cotistas. Já o aumento da taxa de performance precisa ser previamente comunicado para aqueles que são os donos do recurso que estão no fundo de investimento. Então, para você, o que é mais interessante? Delegar isso para um fundo de investimento ou você mesmo fazer as suas escolhas e montar a sua carteira de investimentos? Existem pontos positivos, existem pontos negativos, mas vai muito da característica do investidor. Existe aqui muito da forma como você vai atuar na gestão da sua carteira de investimento. Pode ser feita uma carteira inteiramente com fundos de investimento, delegando isso para um gestor, ou através da escolha individual de cada um dos ativos. Se for um fundo de ações, por exemplo, compondo cada um dos ativos e escolhendo cada um dos ativos que vão fazer parte da sua carteira de investimentos. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, deixa aqui também nos comentários que eu terei o maior prazer em responder, beleza? Então não se esquece de se inscrever no canal e também de ativar as notificações, ativar o sininho ali de notificações para ser avisado dos próximos vídeos e também de curtir e compartilhar esse vídeo com quem você acha que tem interesse no assunto, beleza? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo, valeu!